Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Mari Trevisan e você está no canal Feito à Mão. E na nossa primeira aula aí da nossa coleção das mini princesas, eu vou trazer a base das mini princesas, que é todas a mesma, tá? Então hoje eu vou ensinar o padrãozinho dela, que é esse daqui. E a partir do padrão, depois, cada uma eu vou fazendo uma aula diferente, montando então toda essa coleção das mini princesas. Aqui eu tenho as principais princesas, né? Depois que eu terminar essas aqui, se vocês quiserem, só vocês deixar na descrição que eu já monto aí mais personagens, né? Mas eu vou fazer primeiro as principais. Essa basezinha das mini princesas aqui, o padrãozinho do corpinho dela tem 10 centímetros, tá? Depois com o cabelinho, elas ficam mais ou menos com 12 centímetros. Esse é o mesmo padrãozinho lá do chaveirinho da Sininho que eu fiz. Algumas peças do chaveirinho já entreguei, então não tenho mais aqui para mostrar para vocês, mas é a mesma base. A partir daquela base eu fiz algumas adaptações e decidi montar então a coleção das mini princesas, porque eu achei muito legal, tanto para chaveirinho como para lembrancinhas, né, para enfeite de porta-maternidade, mob, né, é uma peça que vai dar para usar aí para várias funções, tá? Então eu vou ensinar hoje todo o padrãozinho do corpinho dela, que é extremamente fácil de fazer. Dá pra fazer aí três corpinhos tranquilamente, num dia de trabalho, tranquilamente. A gente faz 3 corpinhos, ou até mesmo está no ritmo mais acelerado e consegue fazer todos os corpinhos, todas essas 5 bases aqui em um dia, tá? Se dedicar só pra isso, tá? E a montagem dela é extremamente fácil também, nenhuma delas é complicada. Espero que vocês gostem da aula, aproveitem e façam todas as nossas princesas aí. E deixa pra mim aqui nos comentários se tem alguma aqui em especial que vocês gostariam que eu fizesse, além das que eu já tenho aqui. Que aqui então vai ser a Rapunzel, a Ariel, a Branca de Neve, a Aurora e a Cinderela, tá? E depois, daí, se vocês querem mais princesas, eu monto mais padrõezinhos e faço mais princesas, tá? Então, bora para nossa aula. Não esquece de deixar um like aí para mim, que é super importante para o nosso desenvolvimento do canal. Faz a tua coleção, me marca lá no Instagram ou no nosso grupo do Facebook. Eu vou ter o maior prazer em repostar no meus stories o trabalho de vocês. E bora crochetar, né? Bora para nossa aula. Então, eu vou começar pelas perninhas, tá? Eu vou iniciar aqui fazendo com a cor que eu escolhi para fazer a princesa, o anel mágico. E dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel. E agora aqui na minha segunda volta eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Então essa volta aqui eu vou fazer um ponto para cada um dos 6 pontos que eu tenho aqui. Então vou vir aqui, eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, quando eu for fazer o meu 6º ponto aqui, eu não vou fechar ele. Eu já vou cortar esse fiozinho verde aqui. E vou trocar para a cor de pele. Então, eu vou pegar aqui o meu fiozinho na cor de pele. E já vou fazer a troca de cor aqui na terceira volta. Então, eu vou puxar aqui meu fio cor de pele. Deixa eu voltar aqui que peguei um só. Então, eu encerro com a cor de pele. E agora, aqui na minha terceira volta, eu vou trabalhar 2 pontos. 1. 2 pontos e um aumento. E um aumento. Vou repetir de novo 2 pontos. 1. 2 pontos e um aumento.
Então, a sequência aqui foi de 2 pontos em um aumento por 2 vezes e eu fiquei agora com 8 pontos. Agora, essas pontas aqui que eu iniciei aqui e finalizei, eu vou dar um nozinho nelas aqui. Pra mim, depois esconder elas, tá? Essa primeira parte aqui, que como é uma peça pequenininha, ela é mais chatinha de fazer, tá? Mas é bem tranquilo. Aqui. Dou um nozinho nas 2 pontinhas aqui. Depois eu corto o excesso. Agora eu vou desvirar essa peça aqui. Botar ela pro lado... que ela tá do lado avesso. Então, com a ajuda de uma pinça, eu vou desvirar ela. Assim. Vou ajustar também aqui meu fio do anel mágico. Pro meu anel ficar bem fechadinho. Então, agora que tenho 8 pontos na volta de número 3. Agora, a volta de número 4, eu vou trabalhar sobre os meus 8 pontos, tá? Então, essa volta aqui eu vou trabalhar um ponto para cada um dos 8 pontos que eu tenho aqui. E eu vou deixando esses fiozinhos aqui, depois eu vou cortar o excesso deles e vou esconder eles lá dentro. Mas ainda vou fazer mais umas voltinhas aqui, tá? Então, agora eu vou fazer uma voltinha aqui de ponto sobre os meus 8 pontos. Então, depois que eu encerro a volta de número 4 aqui com 8 pontos, agora nessa altura que eu tô aqui, eu vou esconder esses fios ali dentro. Eu vou girar um pouquinho eles aqui e vou tirar o excesso deles. Vou dar uma enroladinha neles aqui pra trancar bem. E agora aqui eu vou guardar esses fiozinhos lá pra dentro. Vou esconder eles aqui. Dentro do pezinho e já vai servir de enchimento aqui pro meu pezinho, tá? Então, agora na volta de número 5, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. E vou repetir novamente 3 pontos e um aumento. 1, 2, 3 pontos e um aumento. E vou finalizar aqui, então, a volta número 5 com 10 pontos. Tá? Então, eu fiz 2 sequências aqui de 3 pontos e um aumento e tenho 10 pontos no meu trabalho. Agora, a volta de número 6 vai ser de ponto sobre ponto, tá? Então, essa próxima volta aqui eu vou trabalhar um ponto para cada um dos 10 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. Então, depois que eu terminei aqui a volta número 6 com 10 pontos, agora na volta número 7, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. E vou repetir de novo essa mesma sequência aqui de 4 pontos e o aumento mais uma vez. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. E encerro aqui a volta de número 7, então, com 12 pontos no meu trabalho. Agora, a volta de número 8, eu vou fazer de ponto sobre os meus 12 pontos. Agora, na volta de número 9, eu vou trabalhar uma sequência de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento por 3 vezes, tá? Então, aqui eu fiz uma sequência de 3 pontos e um aumento e vou repetir por mais 2 vezes essa mesma sequência, encerrando essa volta aqui de número 9, então, com 15 pontos no meu trabalho. Então, depois que eu finalizei aqui a minha volta, agora eu vou cortar de 3 pontos e um aumento, né? Aqui com 15 pontos, eu vou cortar o meu fio e vou trocar para a cor que eu tô usando, que no caso aqui, nessa é a verde. Então, aqui, ó, no último ponto que eu fiz aqui do meu aumento, eu vou voltar esse último ponto aqui e vou fazer a troca de cor aqui para a cor verde. Então, vou puxar minha cor nova aqui. E agora, depois aqui nessas 2 pontas eu dou um nozinho. E aqui agora eu vou fazer 2 voltinhas de 15 pontos, tá? Então, eu vou subir aqui a volta 10 e 11 de ponto sobre ponto.
trabalhando um ponto para cada um dos 15 que eu tenho aqui por 2 voltas. Então aqui, finalizei as 2 voltinhas de 15 pontos, dei um nozinho no meu fio e escondi lá para dentro, que nem eu fiz no pezinho. Agora eu vou fazer 2 perninhas iguais. Na primeira perna, eu vou rematar o meu fio como eu fiz aqui, ó. Dou o acabamento no meu fio. Na segunda, eu vou deixar aqui na agulha, que agora a gente vai seguir daqui para começar o corpinho, tá? Então, eu vou contar a partir daqui a primeira volta do corpinho, com a emenda das perninhas. Então, para mim emendar as perninhas, eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui na outra perninha que eu fiz e vou vir bem aqui aonde a gente fez aqui, ó, a troca de cor aqui, para que essa parte fique para dentro e não apareça, tá? Então, bem onde eu fiz a troca de cor aqui, bem onde eu fiz o acabamento do meu fio, você pode fazer o acabamento que vocês preferirem, né? Ponto baixíssimo, como vocês quiserem. Eu vou pegar aqui este pontinho, que vai ser o primeiro ponto desta perninha aqui, para que esse acabamento fique escondido, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer meu primeiro ponto, e eu vou fazer os 15 pontos que eu tenho nesta perna aqui. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3 e vou seguir fechando os 15 pontos desta perna. Então, depois que eu chego no final dos 15 pontos desta perna aqui, eu vou aqui para outra perninha agora que a gente fez a emenda. E daí aqui eu tenho aonde eu fiz a emenda, né? O ponto da emenda. É no ponto da frente que eu vou começar a trabalhar. Então, eu vou apertar bem este pontinho aqui, esse primeiro ponto, para não ficar fresta no meio das perninhas dela. E agora eu vou fazer aqui 15 pontos na outra perna. Então, eu fiz aqui 1, 2 e vou seguir trabalhando a perna toda aqui, fazendo os 15 pontos dessa perna. Então, eu fiz os 15 pontos aqui da outra perninha e o último ponto aqui é bem o ponto que a gente fez a emenda aqui, é o 15º ponto, tá? Então, aqui eu juntei as 2 perninhas, então, e fiz 15 pontos em cada perna, num total de 30 pontos aqui do meu trabalho, então, né? Agora, a próxima volta, que é a segunda volta do meu corpinho, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer toda essa volta aqui, trabalhando um ponto para cada ponto que eu tenho aqui, num total de 30 pontos, tá? Então, vamos seguir essa volta aqui, trabalhando uma carreira de ponto sobre ponto. Então, depois que eu finalizo aqui a minha volta de 30 pontos, agora eu vou para a volta de número 3 do meu corpinho. E na volta de número 3, eu vou iniciar a minha volta aqui, trabalhando 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e vou fazer uma diminuição na sequência. Então, vem aqui a alcinha da frente e a alcinha da frente, faço a diminuição. E vou seguir essa sequência aqui de 6 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? E eu termino aqui, eu não termino com diminuições, eu termino com 6 pontos baixos, mas eu sigo aqui a hora fazendo sequência de 6 pontos e uma diminuição até o final. Depois que eu finalizar a minha volta aqui toda de 6 pontos e uma diminuição, eu vou ficar com 27 pontos no meu trabalho. Agora, a volta de número 4, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar essa volta aqui toda, trabalhando um ponto para cada um dos 27 que eu tenho no meu trabalho. Na volta de número 5, então, eu vou começar a minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou fazer uma diminuição na sequência. E agora eu vou seguir a sequência aqui de 5 pontos e uma diminuição até o final, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição, e vou seguir essa sequência aqui dos 5 pontos e uma diminuição agora até o final. E vou terminar essa volta aqui com 24 pontos.
Então, eu encerro a minha volta aqui com 5 pontos e fico com 24 pontos aqui no meu trabalho, tá? Agora eu vou para a próxima volta aqui. E esta próxima volta aqui, eu vou trabalhar ela de ponto, sobre os 24 pontos. Porém, esta voltinha aqui, eu vou fazer toda ela em BOL, que é pegando aqui, ó, só a alcinha lá de trás do meu trabalho, assim. Então, essa volta eu vou fazer de ponto sobre ponto, trabalhando um ponto para cada um dos 24 pontos em BOL. Que é, então, só pegando essa alcinha lá de trás do meu ponto e preservando a alcinha da frente. Então, vou seguir até o final assim. Finalizada a volta número 6 aqui, então, em BOL de 24 pontos. Agora, a volta de número 7, eu ainda vou trabalhar sobre os mesmos 24 pontos, tá? Porém, essa voltinha aqui eu posso fazer o meu ponto normal. Então, eu vou fazer mais uma volta aqui de ponto sobre ponto, porém, agora eu faço o ponto completo, tá? Então, vamos fazer mais a volta número 7 aqui de 24 pontos. Então, finalizada a minha volta aqui de ponto sobre ponto, agora a volta de número 8, desculpe, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, uma diminuição. Agora eu vou fazer 4 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. E agora eu vou repetir a sequência de 4 pontos e uma diminuição mais uma vez. E vou encerrar depois a minha volta trabalhando 5 pontos, tá? E vou ficar no final desta volta aqui, então, com 21 pontos no meu trabalho. Então, faço mais uma sequência de 4 pontos e uma diminuição. E depois termino a volta em ponto sobre ponto por 5 pontos. Finalizada a volta número 8 aqui, então, com 21 pontos. Agora, na volta de número 9, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui 4 pontos e uma diminuição até o final. E eu vou encerrar essa volta aqui com 3 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui 3 sequências de 4 pontos e uma diminuição. E no final vai me sobrar 3 pontinhos que eu vou crochetar normalmente, encerrando essa volta aqui, então, com 18 pontos. Então, eu encerrei a volta de número 9 aqui com 18 pontos. Nesta altura que eu tô aqui, eu vou cortar este fiozinho, porque depois a gente já vai trocar para cor de pele e já vai fazer os bracinhos também. Então, aqui agora, nessa altura que eu tô aqui, eu vou encher o meu trabalho, tá? Então, agora eu vou colocar enchimento aqui na minha bonequinha. Depois que eu encher bem as perninhas com a ajuda de uma pinça, vou encher ela mais ou menos até aqui onde eu tenho as carreiras em BOL, eu volto pra gente fazer os bracinhos e já dar seguimento aqui na bonequinha. Então, agora com o meu corpinho aqui devidamente cheio, quase todo cheinho, eu vou reservar o meu corpinho aqui, porque eu vou fazer os bracinhos agora, que é de uma execução muito simples. Para fazer o bracinho, a gente vai fazer um anel mágico de 6 pontos. Eu vou fazer todo ele na cor de pele, com exceção de 2 princesas, que eu vou fazer, então, com as luvinhas até uma altura, tá? Então, quando eu for fazer as princesas com a luvinha no bracinho, eu vou fazer 5 carreirinhas da cor do vestidinho dela e 3 carreirinhas da cor de pele, tá? Que é essa daqui. São essas duas aqui, tá? Que é a Bela Adormecida e a Cinderela, tá? É as únicas duas que eu vou fazer com luvinha. Daí, você só troquem a cor ali, mas a receita é a mesma. Então, eu vou fazer aqui um anel mágico de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontinhos.
Vou encerrar meu anel aqui e agora eu vou trabalhar sobre os 6 pontos, tá? Como eu falei, é uma execução bem simples. Agora eu vou subir aqui mais 7 voltinhas de 6 pontos. Então, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto que eu tenho aqui, por 7 voltas a mais. No total, com a volta do anel mágico, eu vou ter, então, 8 voltinhas de 6 pontos no meu trabalho. Então, depois que eu finalizar aqui as minhas 8 voltas de 6 pontos, quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer mais um pontinho para mim ficar bem no meio do meu trabalho aqui. Então, eu faço mais um pontinho, porque agora eu vou fechar aqui costurando a minha peça em 3 pontos. Então, eu vou vir aqui, ó, no próximo pontinho da frente e no pontinho lá de trás, vou passar aqui pelos dois, puxo e faço o ponto baixo. Fiz um, agora eu vou costurar com o segundo, fechando na frente e atrás, 2, e o terceiro vai ser bem aqui no cantinho, fazendo 3 pontinhos para fechar. Tá? Então, eu costurei aqui o meu bracinho com 3 pontinhos. E agora, então, depois que eu fiz isso, eu vou dar mais um nozinho aqui, nesse último pontinho, vou cortar o meu fio, não precisa deixar fio para costura, porque não teremos costura nessa boneca, a não ser no cabelinho, tá? Mas na base dela não tem costura. Agora eu vou voltar aqui o último pontinho e vou apertar bem esse nozinho que eu fiz aqui, bem apertadinho. Vou introduzir a minha agulha aqui por baixo do meu ponto e vou puxar ele aqui para trás. Vou puxar bem de novo ele aqui, para ajustar ele. Vou entrar de novo aqui em algum ponto e vou vir aqui na frente e vou puxar de novo ele. Aqui eu já tô escondendo meu fio, tá? Fazendo acabamento aqui do fio. Puxo bem para que fique bem retinho. E por último, vou fazer de novo aqui. Vou passar de novo aqui, escondendo mais uma vez. Agora eu vou cortar ele aqui, que já tá bom. Tá? Então, tá feito aqui. Obviamente, vamos fazer 2 bracinhos e vamos colocar na nossa bonequinha agora. Então, aqui, ó, a gente parou na volta de número 9, né? Com 18 pontos. Agora, aqui, na volta de número 10, eu vou fazer a troca de cor, tá? Então, aqui onde eu fiz o meu último pontinho, eu vou fazer mais um ponto para mim centralizar a minha peça, que é, se vocês verem aqui, tá a minha troca de fio, ó. Então, quando a gente vai fazendo diminuições, o nosso amigurumi, como ele é circular, ele vai pendendo. Então, eu vou fazer mais um pontinho aqui para centralizar, tá? Agora, ele tá bem aqui no meinho, meu último ponto. Agora, no próximo ponto que eu vou vir aqui, eu já vou trocar de cor. Então, esse daqui foi o meu último ponto, onde seria o primeiro, agora é o último, né? Fiz mais um pontinho. Nas 2 últimas laçadinhas que eu tenho aqui, eu vou fazer a troca de cor aqui do meu fio, tá? Então, a gente fez um pontinho a mais e a gente vai fazer a troca de cor nesse pontinho a mais que a gente fez aqui. Então, eu vou vir aqui. Desenosar meu fiozinho aqui. E vou fazer a troca de cor para a cor de pele. Tá? Vou dar uma ajustada aqui. E agora, essa volta que segue aqui, que é a volta de número 10, eu vou fazer de ponto sobre ponto na cor de pele. Porém, eu vou fazer ela em BOL novamente, que é o quê? Pegando lá, ó, só a alcinha de trás do meu ponto, eu faço o pontinho em BOL. Ó, vou lá e pego só a alcinha de trás do meu ponto e faço o ponto. Eu vou fazer essa volta aqui de 18 pontos, que é ponto sobre ponto, porém ela vai ser toda em BOL, tá? Que é pegando só a alcinha de trás do ponto. Essas 2 pontas aqui eu vou ajustar, vou amarrar e vou esconder lá pra dentro. Então, finalizada aqui a volta número 10 de ponto sobre ponto em BOL. Agora, a volta de número 11, a gente vai colocar o bracinho, tá? Então, eu vou iniciar a minha volta número 11 aqui, trabalhando 3 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui no primeiro pontinho e vou fazer 1, 2 e 3 pontos baixos. Vou marcar o meu primeiro ponto aqui para não ter erro na contagem dos meus pontos aqui. 1, 2, 3. Então, eu marco o primeiro pontinho. E agora eu vou colocar o primeiro bracinho. Então, eu vou pegar aqui o meu bracinho
E eu tenho 3 pontinhos aqui no meu braço também. Então, eu vou trabalhar 3 pontinhos aqui, ó. Então, eu vou entrar no primeiro ponto aqui do meu bracinho e vou vir no próximo ponto aqui embaixo também, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Passando pelo corpinho e pelo bracinho o meu fio. 1. No próximo ponto aqui do meu bracinho, eu passo no próximo ponto aqui embaixo também. 2. Passo no próximo ponto aqui do meu bracinho e no próximo ponto aqui embaixo também. 3. Cuidar para não pular nenhum pontinho aqui, né? Então, eu fiz 3 pontos do corpinho com 3 pontos do bracinho, já emendando esse bracinho. Agora, eu vou vir no meu próximo pontinho aqui embaixo no corpinho e vou seguir aqui trabalhando. Deixa eu guardar esses fios lá pra dentro. 6 pontinhos. Então, vou vir aqui e vou fazer, ó. 1. 2. 3, 4, 5 e 6 pontinhos. Agora eu vou botar o próximo bracinho. Então, eu vou vir aqui com o meu próximo bracinho, vou pegar o primeiro pontinho aqui, vou passar pelo bracinho, vou vir aqui embaixo no meu trabalho. No próximo pontinho aqui do meu trabalho, cuidando para não pular nenhum pontinho. Deixa eu enxergar ele aqui. Esse marcador tá me atrapalhando. E venho aqui no próximo pontinho, então eu vou passar pelo meu trabalho e pelo meu bracinho. Passo pelo bracinho, pelo meu trabalho aqui embaixo. 2, pelo meu bracinho e pelo meu trabalho aqui embaixo, 3 pontinhos. E daí agora eu vou finalizar aqui a minha volta com 3 pontinhos. Então, vem aqui no próximo, eu vou fazer. 1. 2 e 3 pontinhos. Então, eu fiz a emenda dos meus bracinhos aqui, vou ajustar aqui a minha peça. E eu fico ainda com 18 pontos, porque eu não acrescentei nem tirei nenhum ponto, né? Eu só emendei os bracinhos, tá? Então, aqui nossos bracinhos já estão posicionados. Agora, essa próxima volta que segue aqui, que é a volta de número 12, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar um ponto para cada um dos 18 pontos que eu tenho aqui, tá? Então, vamos seguir mais essa volta aqui agora de ponto sobre ponto. Então, finalizada a minha volta aqui de 18 pontos, agora eu vou começar a subir cabeça, tá? Então, aqui fiz o meu corpinho, emendei, né, os meus bracinhos e agora a gente vai subir cabecinha. Depois eu vou terminar de encher o meu corpinho aqui, quando eu já tiver na metade mais ou menos da minha cabeça. Agora, na primeira volta da minha cabeça, porque eu vou começar a contar a partir de agora a cabeça, tá? Na primeira volta da minha cabeça vai ser a primeira volta de aumentos. Então, eu tenho 18 pontos aqui no meu trabalho e na próxima volta eu vou trabalhar 2 pontos, 2 pontos e um aumento. Essa aqui vai ser a minha sequência até o final, tá? De 2 pontos e um aumento até o final dessa volta. No final desta volta, com 24 pontos no meu trabalho. Então, eu vou seguir em 2 pontos e um aumento até o final e vou encerrar essa volta aqui com 24 pontos no total. Finalizada a minha primeira volta da cabeça com 24 pontos, agora na minha segunda volta eu vou trabalhar 3 pontos. 1,
2, 3 pontos e um aumento. E essa daqui vai ser a minha sequência até o final, de 3 pontos e um aumento até o final. No final desta volta aqui, eu vou estar com 30 pontos no meu trabalho. Na minha terceira volta da cabeça, que eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 4 pontos baixos. Depois que fizer os 4 pontos baixos, eu vou fazer o aumento, porque essa aqui será a minha sequência de 4 pontos e um aumento até o final. No final desta volta aqui, nós teremos 36 pontos no meu trabalho. Então, na volta de número 3, faremos toda em 4 pontos e um aumento até o final. Volta de número 4, eu vou trabalhar 5 pontos e um aumento por toda a minha volta e vou encerrar a volta de número 4 aqui, então, com 42 pontos no meu trabalho. Então, depois que eu finalizo a minha volta número 4 aqui de 5 pontos e um aumento, agora eu vou fazer carreiras retas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou subir da volta de número 5, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 12 de ponto sobre ponto. Então, no total, serão 8 voltas de ponto sobre ponto. Aqui, como eu tô trabalhando com uma agulha bem fininha, um fio bem fino, e é uma peça pequena, a gente põe bastante tensão no ponto, principalmente eu que tenho um ponto muito apertado. Então, aqui, ó, onde eu tenho os meus aumentos aqui, eu vou dar uma ajustadinha assim, ó. É legal que vocês vão fazendo as voltinhas aqui com os aumentos e vão dando uma ajustadinha assim, ó, para que esse aumento depois não fique repuxado na hora da gente encher a boneca. Quando eu trabalho assim com um fio muito fino e com uma agulha fina, em peças pequenas, eu gosto de ir ajustando o meu ponto, assim, principalmente a gente tem aumento e diminuição, para que ele não fique depois marcado na hora que eu encho a minha boneca, tá? É uma dicasinha aí para vocês. Então, agora eu vou subir aqui 8 voltinhas de 42 pontos. Então, vamos da volta 5 até a volta número 12 de ponto sobre ponto. No meu corpinho também já vou terminar de encher ele, tá? Então, agora eu vou vir com o meu enchimento aqui, vou completar todo o meu corpinho até aqui o pescocinho dela. Aqui, ó, depois que eu termino as minhas 8 carreirinhas retas, agora eu vou colocar nessa altura aqui os meus olhinhos, tá? E para colocar os meus olhinhos, eu vou começar a contar a primeira carreira da minha cabeça aqui, que é a primeira carreira que eu tenho aumentos aqui, tá? Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a 7ª e a 8ª carreirinha é onde eu vou botar os meus olhos. E eu vou botar eles aqui paralelo aos bracinhos, com 9 pontos de distância entre um e outro, tá? Então, eu vim aqui e vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos de distância entre um olho e outro, tá? Então, agora eu vou vir aqui, ó, pode ser com uma agulha mais grossinha, né? Ou com a própria agulha de crochê, e vou abrir o meu espaço aqui para colocar o meu olhinho, tá? Vou fazer aqui, vou ceder um pouquinho o meu ponto aqui para ficar mais fácil do meu olhinho entrar. Este olho que eu tô usando é um olhinho preto de trava, número 7. Mas entre o 5 e o 7 pode ser qualquer um, 5, o 6 e o 7, tá? É um tamanho bom qualquer um deles, tá? Esse que eu tô usando aqui é o 7, porque eu não tinha o número 5. Eu só tinha, o menor que eu tinha era o 7, então eu decidi fazer com o 7. Então, aqui. E vou colocar o meu olhinho. Vou encaixar bem ele aqui, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para colocar o outro olhinho do outro lado. Então, depois que eu coloquei os meus 2 olhinhos aqui, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar a travinha do meu olho. Vou dar os 3 estralos da minha trava, né? Pra ele ficar bem seguro. Ai, meu Deus. E depois que eu botei a minha trava aqui, agora eu vou fazer o que eu sempre faço aqui, que eu já ensinei em outros vídeos, que eu acho muito importante, que é queimar essa pontinha aqui da minha trava e achatar ela para que ela não atrapalhe depois na hora que a gente enche a cabeça da boneca. Tá? Então, eu vou queimando ela aqui e vou achatando ela. Quando a gente faz isso, além da trava ficar mais segura, a gente não corre o risco de que essa trava, que é muito comprida, depois deforme quando a gente coloca a fibra dentro da boneca, tá? Então, vou amassar bem rente aqui.
porque esse pitinho, ele é muito comprido, né? Daí a gente vai botando enchimento, depois na boneca ele vai mexendo e acaba entortando o olhinho, tá? Ó. Então, eu amassei toda a minha travinha aqui, ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha outra travinha. Então, devidamente com os meus olhinhos aqui já colocados, né? Agora, eu vou finalizar a cabecinha da minha boneca. Agora, eu vou pra volta de número 13. E na volta de número 13, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando os 5 pontos baixos. Tá? Porque agora a gente vai trabalhar a sequência inversa pra começar a fechar. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. Então, vem aqui a alcinha da frente e faço a minha diminuição. Vou seguir essa sequência aqui dos 5 pontos e uma diminuição até o final. No final desta volta aqui, eu terei 36 pontos no meu trabalho. Na volta de número 14, agora eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui dos 4 pontos e uma diminuição até o final. E no final desta volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Na volta de número 15, eu vou fazer 3 pontos. 1, 2, deixa eu voltar esse ponto aqui que eu peguei só um fiozinho. 2, 3 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final de 3 pontos e uma diminuição. E no final desta volta aqui, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 16, nós vamos trabalhar 2 pontos. 1, 2 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final. E no final desta volta, eu vou ter 18 pontos no meu trabalho. Então, aqui, ó, pessoal, nessa altura que eu tô aqui do meu corpinho, eu já coloquei enchimento na minha cabeça, tá? Então, a maior parte da minha cabeça agora eu já deixei cheia, porque eu já vou começar a finalizar ela aqui. Então, agora eu vou pra volta de número 17. E na volta de número 17, a minha sequência vai ser de 1 ponto e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, essa volta eu vou fazer toda ela em 1 ponto e uma diminuição. E vou encerrar essa volta aqui com 12 pontos no meu trabalho, tá? Então, eu vou até o final trabalhando 1 ponto e uma diminuição. Finalizada a minha volta de 1 ponto e uma diminuição, agora na minha última volta de diminuições, eu vou trabalhar ela toda em diminuições, tá? Então, aqui eu tenho 12 pontos no meu trabalho. E essa volta vai ser só de diminuições. Então, eu vou fazer no total aqui 6 diminuições. E vou encerrar essa volta aqui com 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá seguir até o final em diminuições. Então, eu finalizei a minha volta aqui com 6 diminuições, tenho 6 pontos e eu vou tirar o meu marcador aqui, porque eu já não preciso mais dele. Vou cortar este fio aqui para fazer o acabamento. Vou voltar ao meu último ponto, mas antes de eu encerrar aqui no falso anel mágico, por essa pequena abertura que eu fiquei aqui, eu vou terminar de encher a minha cabeça aqui, bem no finalzinho dela aqui, para não ficar faltando enchimento, tá? Então, agora aqui pela essa abertura, eu vou com uma pinça aqui, colocando mais um pouquinho de enchimento para terminar de deixar ela bem redondinha. Então, aqui, agora sim, estou com a minha cabeça toda bem cheinha, ela tá bem cheia mesmo. Agora, eu vou encerrar aqui no falso anel mágico, tá? Daqui eu posso fazer o acabamento com agulha de tapeceiro ou posso fazer o acabamento com a minha agulha de crochê, tá? Como eu sempre faço com a de tapeceiro, hoje eu vou fazer com a de crochê para mostrar para vocês. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, na alcinha de fora do meu ponto e puxo o meu fio por 6 pontos, né? Então, aqui eu fiz um. Venho no próximo aqui, ó, pela alcinha de fora do meu ponto. 2. 3. 4. 5. E o último pontinho aqui.
6 pontinhos. Agora eu vou puxar aqui para encerrar esse falso anel. E agora sim eu vou precisar de uma agulhinha para mim esconder esse fio lá para dentro, tá? Então eu vou pegar uma agulha aqui. Então aqui, ó, passei o fiozinho na minha agulha. E agora eu vou esconder esse fio lá para dentro. Antes de esconder ele, eu vou dar mais uma passadinha aqui por entre uns pontinhos aqui ainda, para deixar bem firme esse meu fio aqui, para não ter risco de desmanchar meu trabalho. Tá? Então, eu passo mais algumas vezes aqui. Agora, eu vou começar a perder ele aqui pra dentro. Então, primeiro eu passo pra cá. Tem que... Aqui. Vou dar uma puxadinha. Agora, eu vou entrar no mesmo ponto e vou voltar aqui em cima. Do outro ladinho aqui pra baixar. Porque a gente não pode deixar caroço aqui, tá? Então, onde eu ver que tá meio levantadinho, eu volto ali. Pego aqui no pontinho do lado. E vou sair de novo com ele aqui pra trás. Eu vou puxar bem aqui em cima pra não ficar carocinho. Vou ajustar aqui em cima os meus pontos pra ficar bem direitinho. A gente não pode ficar com caroço aqui, porque depois a gente vai colocar o cabelo, senão vai ficar aparecendo, né? Então, vamos deixar bem retinho. Aqui eu já posso cortar. Com a ponta da minha agulha agora que eu vou ajustando aqui em cima pra ficar bem lisinho, bem bonitinho, tá? Então, tá finalizada a base aqui, então, das nossas princesas. Vou pegar todas aqui. 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 E aqui. Tá? Então, essa primeira aula aqui a gente fez toda a base das princesas. E nas próximas aulas a gente vai montar uma por uma, porque cada uma tem as suas características próprias, né? Então, eu vou montar uma por uma, montando então a coleção das nossas mini princesas para chaveirinho, né? Então, até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus!